aos poucos e durante a nossa conversa e a nossa entrevista, eu vou contar pra vocês porque que eu queria tanto fazer essa pauta. Aí ela entrou. Ai, não vou chorar, mas ela entrou. A gente achou que ela não fosse entrar. Clarinha, eu vou falar primeiro com ela e depois eu apresento todo mundo pra vocês. Linda, bem-vinda. Você não precisa dizer nada pra titia Carol hoje. Você não precisa falar nada e você pode sair a hora que você quiser. Combinado? O espaço é seu. Você fica aqui se você quiser, você pode andar pelo estúdio se você quiser, você pode ir pra lá se você quiser, do jeito que você quiser, tá bom? Você quer cantar uma música? Você quer cantar uma música? Pode cantar uma música também. Eu queria cantar uma música. Ah lá. Isso, mas vamos lá. Mostra ela andar lá. Foi embora, acabou. Aí, era isso que eu queria mostrar antes da gente começar a pauta. Vai lá com a Lady, queridíssima, que cuida aí da Clarinha também. Agora vocês vão entender por que a gente vai fazer uma pauta hoje multidisciplinar e quem é que está aqui com a gente. Bom, mais uma vez, queridíssimo Dr. Paulo Porto de Mello, neurocirurgião, bem-vindo. Obrigado, sempre um prazer tê-lo aqui. Estou conhecendo hoje o Dr. Maurício Mendes Barbosa, bem-vindo também. Prazer tê-lo aqui, ginecologista e obstetra. E a minha grande amiga que vai contar essa história hoje, nós não vamos chorar nem ela. Não. Júlia Cogman, obrigada por ter aceito. Ela sabe, tem mais ou menos um ano e meio que a gente discute essa pauta e que a gente conversa a respeito disso para trazer o Você Bonita, porque é a primeira vez que a gente vai falar sobre a mielomeningocele, que é aí, eu até ia te perguntar, doutor Paulo, quando a gente fala da mielo, a gente pode dizer assim, eu quero usar os termos certos, que a Clara é uma portadora da mielo, é assim que a gente se expressa? Como é que a gente descreve isso? Não é uma forma consensual de como falar. Portadora, cometida por, são formas aceitáveis. Tá. Porque a mielomeningocele é um distúrbio no desenvolvimento do feto. Uhum. Então a medula, ela se desenvolve entre a terceira e a quarta semana de vida intrauterina. Ela é uma placa e aí ela se desenvolve, ela vai se fechar. Ela vai de uma placa, ela vai virar um cilindro. Uhum. Então, nessa fase, alguma coisa atrapalhou o fechamento e ao invés de um pedacinho dela se fechar, esse pedacinho ele ficou como uma placa ainda. Então, a pessoa que nasce com essa condição, ela é acometida pela mielomeningocele ou é portadora de mielomeningocele. Agora, no caso, como ela já foi operada, já foi corrigida, então ela é portadora de uma mielomeningocele corrigida. Corrigida, a gente pode dizer assim. Pode. Você quer citar, Júlio, como você fala a respeito disso? Normalmente eu falo que é, porque normalmente muitas pessoas me perguntam na rua e aí eu comento, ela tem mielomeningocele. Ela tem mielomeningocele. Às vezes eu não falo nesse linguajar, às vezes eu falo assim, ela teve um probleminha na coluna, que não fechou. Depende, assim, se eu tô naquele humor pra de explicar tudo, exatamente, ou se eu só quero encerrar o assunto. Entendi, esclarecer quando perguntam, quando vem ela na cadeira. E vocês viram que ela vai mesmo, é um negócio de louco o que ela se locomove, né? É muito lindo, inclusive a gente vai mostrar mais daqui a pouquinho. Na verdade, hoje, além de entender um pouquinho a respeito da mielo, a gente tem alguns objetivos com essa pauta. Contar o que é a doença, vamos entender se a gente pode prevenir a mielo e mostrar para vocês como uma criança que tem, então, um diagnóstico, que nasce com a mielo, pode ter qualidade de vida, que é o que a Clarinha tem, feliz da vida. E daqui a pouco vocês vão acompanhar com a gente imagens muito legais. Daqui a pouquinho, doutor Maurício, a gente vai entrar nessa parte que é uma cirurgia que é possível ser realizada, que a Júlia passou por ela, que é a cirurgia intraútero. Antes, a gente tem um vídeo para exibir para vocês que mostra o que acontece ali internamente, que foi o que o doutor Paulo explicou. Queria que você então retomasse. Vamos colocar o vídeo, Má? Tá no ponto? É o que mostra, então, o que é a mielo. A gente conseguiu ilustrações bem legais, bem interessantes. Vamos lá, doutor Paulo, pare quando quiser e explique aí. Então, o vídeo está começando pelo processo da fecundação, né? O espermatozoide se une ao óvulo, começa a desenvolver o feto. Essa é uma fase de intensa proliferação celular. E é onde vão se formar os órgãos e sistemas do futuro organismo adulto. Uhum. Então, nessa fase inicial, a medula, que é o que leva a informação do cérebro até o resto do corpo, ela ainda é uma placa. Uhum. E essa placa, por volta da terceira, quarta semana de vida do embrião, ela se fecha e vira um cilindro. Tá. Aí, produção, pode parar um pouquinho, como está demonstrado, por alguma razão específica, essa placa ela não fez o movimento de fechamento. Tá. Em um segmento.
Que segmento pode ser esse? Em qualquer segmento, pode ser na região do pescoço, isso pode acontecer no cérebro, aí recebe o nome de encéfalocele, isso pode acontecer na medula torácica, pode acontecer na medula lombar, que é o final, né, da medula torácica, transição para a cauda equina, que é o mais frequente. Então, a região lombar é geralmente onde a gente vê isso com mais frequência. Certo. Pode voltar ao vídeo se quiser. E aí, como não houve esse fechamento desse cilindro, isso costuma vir acompanhado por um defeito de pele. Então a pele ela fica aberta, então fica exposto o conteúdo que era para estar embaixo da pele, que não era para ser visível. Então fica uma membraninha ali por cima mostrando a medula que está lá dentro, a parte terminal da medula nesse caso, que está lá dentro. E isso geralmente, além dessa exposição, pode haver associado uma perda de um líquido, que a gente chama de líquor, que é o líquido que envolve o tecido nervoso central. Se isso acontece por um período muito longo, ao longo do desenvolvimento da criança intrauterina, isso acaba puxando todo o sistema nervoso central para baixo. E acaba levando a uma malformação associada, que é a malformação de Chiari, que envolve outras estruturas aqui do cérebro, cerebelo, etc. e tal. Por isso que nossos colegas obstetras abriram a possibilidade aí do tratamento fetal, porque a gente corrige esse defeito o mais rapidamente possível para evitar essa complicação que é induzir uma malformação cerebral secundária a esse defeito. Antes da gente falar dessa cirurgia, doutor Maurício, a gente pode hoje especificar, citar quais os motivos que levam aí essa gestação desenvolver a mielo, ter, enfim, tudo que o doutor Paulo descreveu? Não se sabe o motivo específico, assim, o principal... algum ponto específico é o ácido fólico, a deficiência de ácido fólico na formação, no fechamento do tubo neural, né? E daí hoje se suplementa ácido fólico na dieta, em diversos países na Europa se suplementa ácido fólico e é prática no pré-natal a gente introduzir o ácido fólico desde o início da gestação, mas o mais correto é introduzir o ácido fólico até 2, 3 meses antes da pessoa engravidar. Então, numa orientação antinatal, né, antes da pessoa engravidar, deve-se introduzir o ácido fólico na pessoa que nunca teve nenhum feto com defeito de fechamento do tubo neural, numa dose de 400 microgramas por dia. E nas pessoas que já tiveram, essa suplementação é mais intensa, uma dose maior de 4 miligramas por dia, 2 a 3 meses antes da gestação. E o ideal, por isso que falam então que ter uma alimentação rica em ácido fólico é no caso da pessoa engravidar, se surpreender com a gravidez, não estava esperando, ela já tem aí uma reserva. Nos países frios isso é mais difícil. Então, por exemplo, na Inglaterra tem suplementação de ácido fólico na farinha de trigo. Porque o ácido fólico tem muito nas verduras com verdes. Verdes escuras, né? Verdes escuras, então por isso que isso suplementa, principalmente nos países frios. Mas aqui também nós... temos já muitos alimentos enriquecidos, a gente inclusive consegue ver no rótulo, né? A mielomeningocele, ela parece uma incidência muito grande na população. Então, a mielomeningocele aparece 1 para 1000 na população. 1 para 1000 é bastante. Então, é uma incidência muito grande. E você sabe que a gente conversou com algumas pessoas, eu mesma perguntei, muita gente desconhecia, por isso a gente viu tamanha importância de falar do assunto aqui no Você Bonita. Mas antes da gente continuar a sequência, eu vou falar com a Júlia, porque você pode contar um pouquinho da sua história. Quando que você descobriu, né? Como é que foi a sua gravidez? Quando que você descobriu? Qual exame que então detectou? E o doutor Maurício pode complementar, né? Eu tive uma gravidez tranquila, programada. E aí, estava fazendo os ultrassons de rotina. No segundo ultrassom morfológico, que é aquele normalmente que a gente descobre o sexo da criança. Por volta de 5 meses, né? Isso. Aí estávamos no ultrassom, quando a médica viu o pé torto, né? E então ela foi procurar o porquê do pé torto da Clara. E achou a mielo. Tá. Eu, particularmente, tive muita sorte, porque já estava fazendo ultrassom num centro
que era atendido para o Dr. Maurício. Olha, isso é coincidência. Eu já saí do meu ultrassom direto para o Dr. Maurício, que já me explicou um pouco, que já fez o exame para ver coração da Clara, para ver se ela já tinha desenvolvido hidrocefalia ou não. Então, assim, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu estava no lugar certo. E isso foi coincidência pelo seguinte, a gente tentou até entrar em contato em alguns médicos, com alguns médicos que fizeram a cirurgia que a gente vai falar daqui a pouquinho na Júlia, mas a gente achou que não era necessário também ter os médicos que vivenciaram aquilo. A gente está falando do fato e a Júlia é uma personagem, um exemplo, para contar um pouco dessa história. Mas muita coincidência que a Ju, nossa produtora, então chegou o doutor Maurício, que conhecia a Júlia e participou também, né? Eu fiquei bem tranquila de saber que o doutor Maurício ia estar aqui. E aí, doutor Maurício, então assim, você hoje, além de ginecologista e obstetra, você é especialista na avaliação desse tipo de ultrassom. Eu sou especialista em medicina fetal. A gente tem uma equipe multidisciplinar. O coordenador da equipe é o professor Antônio Moron e o professor Sérgio Carvalheiro na parte da neurocirurgia. Que no caso foram os médicos da Júlia, né? Isso, foram. Eu opero com eles desde 2003. Foram as primeiras mielomeningocélias a serem operadas, que foram ainda operadas lá no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. E daí eu ainda na época ainda instrumentava a cirurgia. Hoje em dia a gente opera junto, eu, o professor Moron e o professor Sérgio. E faço parte da equipe deles. E daí nós já fizemos aqui no Brasil cerca de 180 cirurgias fetais, igual o que a Júlia submeteu. É um número bem interessante, né? 180 cirurgias. Talvez tenhamos uma das maiores casuísticas do mundo. Do mundo, isso que eu quero dizer. Que legal. Eu, o professor Moron, ano passado fomos em Chicago, no encontro do consórcio dos hospitais que fazem esse tipo de cirurgia nos Estados Unidos. Olha. O professor Moron apresentou a técnica que foi desenvolvida aqui por nós, porque nós tínhamos uma dificuldade muito grande aqui de nós conseguirmos um grampeador, um staple, que eles usam nos Estados Unidos e que vão deixar de usar. Esse ano eles já não estão mais usando porque a fábrica parou de usar esse grampeador. E daí aqui no Brasil o professor Moron, juntamente com a nossa equipe, desenvolveu uma técnica nova para realizar esse tipo de cirurgia. E você sabe que, doutor Paulo, outro dia a gente estava bolando essa pauta, foi aquilo que você me contou, das mudanças da cirurgia, que hoje a gente consegue ter... digamos assim, o resultado mais satisfatório para que dê tudo certo, tanto para a mãe, para ela continuar a gestação, quanto para o bebê. Na verdade, Carol, a introdução da cirurgia fetal para esse tipo de doença mudou significativamente a história das crianças. Tanto a história de vida, porque isso está diretamente relacionado com o desenvolvimento de hidrocefalia. Então, se há hidrocefalia, a mortalidade dessas crianças nos 5 primeiros anos é muito mais alta, é quase o dobro. E quando se opera essa criança ainda intraútero, a mortalidade cai pela metade. Uau. Então, isso por si só já influenciou. Mas eu tenho uma outra linha de pesquisa ainda também dentro da cirurgia fetal, que eu estava comentando com o Maurício aqui antes da gente entrar, que é similar a isso, mas não envolve a questão do grampeador. O grampeador é usado no fechamento, na fase final da cirurgia uterina. A gente está desenvolvendo alguma coisa, uma abordagem diferente. Você vai contar pra gente, a Júlia vai contar qual foi a cirurgia que ela fez. Tem pergunta, Márcia? Quer colocar pergunta? Vamos colocar uma perguntinha na tela, que é da Cibele. Um beijo, Cibele. Outro, como é que é, doutor Maurício? A gente pode dizer que tem um fundo genético aí? A mielomeningocele, ela é multifatorial, talvez, muito provavelmente, tenha alguma conotação genética com o desenvolvimento das pesquisas de genoma, isso deve ser identificado, né? Mas ainda a gente não tem nenhuma maneira de prevenir com alguma engenharia genética ou alguma coisa assim. A maneira de prevenir é com o ácido fólico, que diminui em 70% o risco de você ter um outro nenê com mielomeningocele. Quem tem um filho com mielomeningocele tem 2 vezes o risco da pessoa que nunca a teve. Entendi. Né? E claro, vai ter mais chance, porém, tem mais chance. Não quer dizer que vai ter. Tem que prevenir. A forma de prevenção é a que a gente citou, do ácido fólico. Isso. Vamos falar então dessa cirurgia que vocês já comentaram. A gente tem um vídeo ilustrativo.
Doutor Paulo, você pode começar falando, doutor Maurício pode também citar aí o que achar interessante, a gente vai colocar o vídeo na tela. Essa é uma cirurgia feita em que momento, doutor Paulo? Então, existem momentos distintos conforme o país onde isso é feito, né? Aqui no Brasil isso é feito um pouco mais tardiamente, mas de forma geral, sempre antes da 27ª semana de gestação. Ok. Por que a gente faz isso? Pode pausar um pouquinho, produção, só para a gente dar essas informações gerais, aí o Maurício já entra explicando a técnica. Tá. Porque o que a gente quer, na verdade, é evitar a exposição do tecido do sistema nervoso central, da medula, ao líquido amniótico, que é o líquido que envolve o feto. Porque esse líquido ele tem um pH diferente, ou seja, ele é agressivo ao sistema nervoso central. Então ele acaba provocando uma lesão na medula, lesão química. Então quanto antes a gente isola a medula desse contato com esse líquido, mais função neurológica a gente preserva. Por isso que as crianças que são operadas intraútero, elas na verdade têm um desempenho motor, ou seja, conseguem se movimentar melhor do que as que são operadas logo após o nascimento. Porque as que são operadas logo após o nascimento ficaram expostas a esse agente químico, que é o líquido amniótico, por toda a gestação, e não só por um período da gestação. Entendi. Se a produção quiser voltar ao vídeo... Lá. Voltamos o vídeo, então. Maurício, se você quiser explicar a parte obstétrica, né? A barriga é aberta, então. A cirurgia que nós realizamos é a cirurgia a céu aberto, que nós falamos, né? Então, é feita uma incisão 3 centímetros acima da síntese pública, uma incisão mais ou menos de uns 17 centímetros, parecido com a incisão da cesárea, talvez uma incisão da cesárea um pouco mais prolongada, né? E daí nós rebatemos o útero para fora da cavidade abdominal e realizamos uma incisão corporal no útero. E daí expomos a mielomeningocele nessa incisão que tem por volta de 4, 5 centímetros. E depois costura tudo de novo. Depois a gente costura tudo de novo, inclusive a membrana amniótica, o miométrio e toda a parede abdominal. E continua a gravidez. Nós realizamos essa cirurgia entre 24 a 27 semanas. Igual, porque assim, nós tivemos um divisor de águas na literatura mundial, que é um trabalho que foi feito por 3 universidades americanas para ver se era melhor esperar nascer ou melhor esperar operar intraútero. E esse trabalho foi publicado em 2011 e demonstrou que era melhor operar intraútero pelo ganho que as crianças tinham em relação à hidrocefalia, que diminuía muito a taxa de hidrocefalia. No estudo americano, diminuiu de 82% para 40%. Aqui, os pacientes nossos têm taxa de colocação de shunt ventrículo peritoneal, que é a necessidade da derivação da hidrocefalia, por volta de 7,5% só. Olha então, só. nós melhoramos de 80% para 7,5%. Conquista, né? É uma conquista da nossa equipe, do professor Sérgio Cavaleiro e do professor Moron. E nós... E outra coisa é que o Paulo estava falando a respeito da melhora motora. Então, a gente sabe que os fetos operados intraútero também ganham pelo menos um patamar de mobilidade dos membros inferiores. Então, se ele ia ser um deambulador domiciliar, ele passa para um deambulador comunitário. Se ele ia ser um cadeirante, ele passa para um deambulador domiciliar. Então, isso varia muito porque as lesões são muito diferentes uma das outras. Era exatamente o que eu ia perguntar pelo seguinte, eu aprendi muito dessa história e muito das coisas ligadas a mielo quando eu conheci a Júlia. E até a gente tem um depoimento legal, eu quero mostrar umas imagens bem legais para vocês, que é o seguinte, a gente vai continuar falando dessa cirurgia, dos ganhos, mas eu acho legal agora ouvir um pouquinho a Júlia, que é o seguinte, eu não sabia nada a respeito, né? E quando a gente se conheceu, o João ficou vidrado na Clarinha, são super amigos, né? Quando eles se encontram, coisa mais bonitinha, eles também têm umas briguinhas, né? Mas eles se adoram. E aí, claro, eu entrei nesse universo, nesse cenário, e fui querer saber cada vez mais. E a Júlia tem muita coisa interessante para contar, porque depois que você descobriu que a Clarinha tinha mielo, que ela nasceria com a mielo, você descobriu um mundo e hoje você ajuda muitas outras mães que
passam por isso, que quando descobrem, quando tem esse diagnóstico e a notícia, acham que a criança não vai ter qualidade de vida, que a criança não vai ter vida e que o mundo vai acabar. E não é assim, é muito diferente, né? É muito diferente. Muitas mães me procuram pelo Facebook ou pelo meu Instagram, querendo saber mais da cirurgia, né? E assim, a primeira pergunta que elas fazem sempre, quem não me conhece, quem ainda não viu foto da Clara, logo pergunta, a Clara anda? E eu logo começo a falar, olha, esse não é o principal problema, a gente não tem como saber se o seu filho vai andar, mas tem muito mais coisa que pode acontecer. Então, assim, a Clara, ela não anda, ela tem a parte dos membros inferiores bem comprometidas, mas ela tem uma vida normal. Ela tem um desenvolvimento cognitivo normal, ela vai na escola, ela tem amigos, ela viaja um monte. Ela dá risada, ela canta, ela brinca. Ela faz tudo. Então, assim, eu tento tranquilizar as mães, porque, assim, não tem nem como os médicos que estão lá fazendo ultrassom prever como será o depois, que dirá eu que não sei nada, né? Aí, ó, que a gente tem umas imagens da Clarinha fazendo a fisioterapia dela. Como é que é essa parte, Júlia? Ela, desde bem pequena, ela tem aí uma rotina de exercícios, né? Isso. Desde que saímos da UTI, a Clara é prematura, nasceu de 31 semanas, mas nasceu ótima, só precisou engordar um pouquinho, né? E ela faz fisioterapia, fez 1 ano em casa, com uma profissional ótima, que é a Milena. E aí a gente sentiu a necessidade de sair, de ter mais recursos. Então a gente foi procurar a Janice. E desde então a gente já fez 3 intensivos de fisioterapia, que são aquelas fisioterapias que fazemos todos os dias. Ela faz fisio hoje em dia 2 vezes por semana, por 1h30. Já tivemos momentos de 4 vezes, de 3 vezes. Então, assim, é bem intenso mesmo a rotina dela. Ela faz natação. E eu acho interessante e queria contar para vocês que é o seguinte, obviamente que até isso é coisas pessoais de conversas minhas com a Júlia, claro que ela faz de tudo e vai sempre fazer para Clara ter os movimentos da perna, para Clara um dia poder andar, né? Sim, ela vai fazer, mas hoje você tem uma visão muito madura de que a condição dela é essa, então que ela descubra o mundo com a cadeira. Isso mesmo. Né? A cadeira, assim, não limita ela em nada. Nada mesmo. Vocês viram, né? No começo, vocês viram. Cadê a Clarinha? Vê se ela quer entrar mais um pouquinho com a cadeira. Gente, ela vai. Você entendeu? Quando eu vi, eu não acreditei. Ela vê que tem um degrauzinho, ela desce, aí ela volta. É um negócio de louco, né? Na assim, escola, ela tá super adaptada. Tá super bem. Tá super bem. A escola se preocupou muito com toda a questão de mobilidade dela. Tô muito feliz. Lá, esses vídeos aí das viagens, de momentos até pessoais e íntimos, né? Da Clarinha e da Gê. Ela vem, gente, aqui, ó, ela tá vindo. Vem, lindona, você tá muito linda. Cadê o lação? Hoje a mamãe não pôs lação. Hoje eu não pus lação, porque eu sabia que ia ter uma cabeleireira que ia fazer uma trancinha. Fez trança. Clarinha, faz assim, ó. Dá assim uma voltinha por aqui, assim, ó. Vai ali, vai com aquela moça lá. Vai. Isso, feliz da... Vai. Depois você vai, faz a volta e volta. Não atropela, não. Olha lá. E fiquem tranquilos que a Leide tá aqui. A Leide, eu sei que é braço direito pra cima. Ela é tudo da Júlia. Não fala muito bem da Leide, senão... Aí, Leide, beijo. Não posso fazer propaganda da Leide, viu? Não posso fazer propaganda. Mas é claro que a Júlia tem aí um apoio super legal também, que é importante, senão a Clarinha não poderia estar aqui. Tem que ter alguém aqui nos bastidores, né? Também cuidando dela. Outra coisa que eu queria comentar, que eu acho importantíssimo, é o trabalho dessa terapia ocupacional. A Janice é TO, né? A Janice é físio. A Janice é físio, tá. Vamos colocar, a gente tem um depoimento dela, né, Má? Vamos colocar pra vocês ouvirem. Olha que legal. Conheci a Clara quando ela tinha 1 ano. Ela veio fazer uma avaliação. Nesse primeiro momento, nós reparamos assim que ela não tinha muitos movimentos das pernas, principalmente da perninha direita. Ela tinha pouca atividade muscular, tinha retração das articulações, ela não tinha muita amplitude de movimento. Isso decorrente da mielomeningocele, que ela nasceu, e da luxação dos joelhos e dos quadris, do pé torto também, que foram decorrentes do parto. Quando ela chegou, ela já tinha feito uma primeira cirurgia para correção de um dos joelhos, do direito, e foi aí nesse momento que eu comecei a cuidar da Clara. Nesse período todo, nós só temos a agradecer
aos benefícios que esse método veio trazer para a Clara. Ela ganhou muita coisa. Ela ganhou amplitude de movimento, ela ganhou musculatura, ela ganhou equilíbrio. Foi possível a gente colocá-la em pé. Foi possível ela sentar, que ela também não sentava. Os ganhos foram muito grandes nesse todo esse período que a gente está trabalhando. Agora, a gente está focando muito para a Clara ganhar uma locomoção de outra forma, andando, né? Então, nós estamos treinando com e sem esse tutor longo, que é um aparelho que segura as articulações dos membros inferiores, mas que também a gente faz esse treino sem o aparelho para que a musculatura possa trabalhar durante a atividade. A gente usa o andador, nós usamos as barras paralelas, nós usamos as bengalinhas, todas são maneiras dela perceber diferentes formas de marcha. E eu acredito muito na Clara, eu acho que ela vai vencer. Ela é uma guerreira. Ela vem mostrando pra gente esse tempo todo que ela quer aprender, que ela gosta de fazer, que não existe limite para ela. Então nós vamos acompanhá-la dentro do desejo dela e explorar todas as possibilidades que ela tem. Olha, vocês me desculpem, mas eu me emociono mesmo. Eu estou aqui, ó, o VT inteiro com a trilha, com as imagens, assim, ó. A Júlia também não tem jeito, não tem jeito. E por que eu me emociono mais? Vou contar, peraí. Eu falo, não, cara, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque você é amiga da Júlia que você quis contar a história? Não só isso. Minha mãe é terapeuta ocupacional. Inclusive, como eu não acredito em coincidência, minha mãe estudou com a Janice, que é a fisioterapeuta da Clara. Uhum. Eu não acredito em coincidência, isso não pode ser uma coincidência. Quando a gente se conheceu, que minha mãe estava junto, minha mãe falou, ai, quem cuida da Clarinha? A Janice. Minha mãe falou, não acredito. Nós nos formamos juntas na USP, etc. E aí eu falei, gente, não existe coincidência, a gente acabou ficando amiga realmente por acaso, né, de uma situação muito legal, a gente se gostou, rolou, os nossos filhos ficaram amigos, e eu vejo o trabalho da minha mãe há mais de 30 anos. Então, quando eu vi essa história, eu falei, gente, não é possível que essa história caiu no meu colo e eu não vou contar ela na televisão. Então, eu pedi a ajuda do Dr. Paulo, agradeço ao Dr. Maurício e agradeço mais ainda a Júlia. Obrigada, Ivaí, por estar aqui e abrir aí essa vida pessoal, porque isso é uma história pessoal, não é verdade? E contar pra todo mundo. Obrigada, viu? Pronto, falei, agora não vou mais chorar. Agora eu já contei pra todo mundo. Um beijo pra minha mãe, que é uma profissão que não é fácil, é uma luta diária com cada criança ou com adulto, é uma reabilitação que merece todo o nosso respeito. E os pais guerreiros e muitos filhos que levam os pais, que já estão numa idade avançada, também para fazer a reabilitação, é muito lindo. Eu aplaudo sempre todos os fisioterapeutas e TOs que têm esse trabalho. Bom, vamos voltar para o nosso assunto. Agora é o seguinte, Dr. Paulo, você está aqui também porque essa cirurgia que a gente contou há pouco, intraútero, é realizada com muitos profissionais. Tem que ter um neuro, tem que ter um ginecologista. E por que isso acontece? E aí eu queria que você citasse aquele caso da válvula, que uma vez a Júlia me contou, que tem crianças que colocam válvulas. Como é que é isso? Eu gostaria só de retomar um pouquinho no que você estava falando. A presença do cirurgião, seja do obstetra ou do neurocirurgião, na vida da Clara e da Júlia, ela é uma presença pontual. Então a gente vai lá num momento muito delicado, muito complexo e intervém de forma aguda. E acabou. Deu certo, a gente cai fora e fica ali acompanhando de uma forma meio que de tutoria. A presença dos profissionais de apoio, a fisioterapia, a terapia ocupacional, não é uma presença pontual, é uma presença constante ao longo da vida. Então a atuação é igualmente importante. Não é uma atuação tão intensa, mas é uma atuação extremamente complexa, que muitas vezes vai determinar o grau de independência dessas crianças. E aí a gente envolve a atuação do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do psicólogo, para ajudar os pais a entenderem que a criança vai nascer com uma condição diferente.
para ajudar a criança também no seu desenvolvimento. Quer dizer, uma criança que nasce com a mielomeningocele não quer dizer que ela não vai andar. Ela pode andar, mas talvez isso não aconteça na idade que uma criança que não tem anda. Entendi. Mas então é isso que está sendo trabalhado agora. E mesmo que não ande, ela tem possibilidade de se locomover, não é? Então o que eu digo não é um diagnóstico selado. Nasceu com mielomeningocele e minha filha nunca vai... Não é assim. A Júlia conhece um monte, assim. Já vi em festinhas da Clara, que você convida, tem crianças que andam, que nascem com a mielomeningocele. Tem crianças que andam, tem crianças que andam no momento certo, tem crianças que demoram um pouco mais. Então é exatamente isso. Né? Assim, as crianças elas podem andar, mas talvez adquiram isso numa fase mais tardia. Segundo ponto, importantíssimo, como o Maurício falou, isso não é infrequente. No Brasil, a cada ano, são 3 mil novos casos. Só em São Paulo são 600. É muita coisa. É muita criança. É muita coisa. E é uma doença que ela é democrática, ela atinge qualquer estrato social. Eu ia entrar até perguntar, quem quiser falar a respeito disso, o que a gente tem hoje no sistema público de saúde para essa fisioterapia, para essa reabilitação das crianças? A gente sabe que a ACD faz um trabalho muito legal. Eu estou dizendo e estou citando a ACD porque eu conheço pela história da minha mãe, etc. Então, algumas coisas eu cito assim por conhecer pessoalmente, mas ainda é muito pouco para a quantidade de crianças que precisam, né? Com certeza, com certeza. Hoje em dia existe uma dificuldade grande no Sistema Único de Saúde para dar isso para o paciente, né? O paciente, hoje, os governos estão cortando as verbas do sistema de saúde e isso está ficando cada vez mais difícil, até mesmo para que se possa fazer cirurgia via Sistema Único de Saúde. Também. Então isso é um pouco complicado nos dias de hoje, especificamente. E que bom que a gente está vivendo um momento político que todo mundo tem que ficar atento a muitas coisas. A gente está falando de mais um detalhe que é saúde pública. Carol, e uma coisa importantíssima também nós não estamos tratando neste ponto da cirurgia fetal, no ponto que se encontra a ciência hoje, de uma especulação. Para o telespectador entender a questão do artigo científico, o artigo científico, quando é desenvolvido um trabalho, esse trabalho ele é avaliado ao longo da sua execução. Então, se em algum ponto se detecta que o objeto que está sendo avaliado é muito superior ao padrão que se praticava até então, o estudo é interrompido. Porque é inequívoco que a técnica é muito superior. Então, você manter o padrão anterior, você está sendo antiético com as pessoas. E nesse estudo que o Maurício citou, que se chama MOMS, que é um acrônimo em inglês, isso ficou comprovado. Então, cientificamente, desde 2011, é comprovado que operar as crianças com mielomeningocele ainda durante o desenvolvimento intrauterino é muito superior do que esperar nascer. Perfeito. Então, nós não estamos falando de especulação. Entendi, estão falando de fato. Comprovado cientificamente. Então, o sistema público deveria, ao invés de cortar a verba, fomentar esse tipo de atuação. Concordo. Importante essa colocação aqui. Júlia, minha amiga, eu tenho que encerrar. Você quer dizer mais alguma coisa? Eu só posso dizer que ela é uma alegria só. Tá sempre sorrindo e encara isso, gente, de um jeito que você não acredita. Eu só queria falar assim que existe vida após a mielo e é uma vida muito feliz, muito feliz. O amor é o mesmo, o amor da família é o mesmo e a família unida com essa criança é o que a gente precisa. É o que importa. E a Júlia briga onde ela vê que não tem estrutura, infraestrutura para cadeirantes, ela quebra o pau. Eu brigo, eu denuncio. Então, isso é importante. Então, se você está assistindo a gente, está vivendo isso, denuncie mesmo. Peça, obrigue, porque tem que ter aí uma condição igual para todo mundo. A Clara tem que andar com essa cadeira igual todo mundo está andando, né? Ela tem que ter essa mobilidade e a gente precisa se unir exatamente para conseguir esses ganhos aí da sociedade. Isso mesmo. Muito obrigada a todos vocês. Juju, vou chorar depois de abraçar a Juju. Há 1 ano e meio, eu e ela, a gente bola essa pauta e meu diretor querido, obrigada, que permitiu aí essa ideia. Vou passar para vocês aqui um site do Dr. Paulo, que é www.drpaulo.porto-de-melo, doutor é abreviado, ou lá no Insta, @ppmelo, e o Insta da Júlia, Júlia F. Kogan. Júlia F. Kogan. K-O-G-A-N. É K-O-G-A-N. Tem toda a história da Clara. Quem se interessou, ela conta, ela ajuda. Pra motivar um pouco as mães, né? Tá e ver que ela é feliz, que ela tem tudo. Gente, que é exatamente isso. Que é feliz. Que tá... Clarinha!
vem pra gente Volta despedir, aqui. que eu já tô assim, ó. Volta aqui, menina. Vem. E ela vem vindo e a gente vai fechar Põe com essa ela. língua pra dentro. Obrigada, linda. Vem O do João tá Let It morrendo Go. de saudade de você. Você vai no aniversário dele? Você vai? Ela vai. Ele tá te Te esperando. comprou um presente lindo. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Sempre será um prazer Foi contar essa ótimo. história do São Paulo. Obrigada. Carol. Até a próxima, doutor Maurício. Adorei conhecê-lo. Volte mais vezes. Até a próxima.